Agora vai. Então, vamos lá, bom dia. Vamos iniciar o nosso estudo das diretrizes da inclusão e da educação especial de Curitiba, que dialoga aí com a BNCC. Então, é um documento bem atual do município, organizado aí após a homologação da BNCC. É um documento bem extenso, provavelmente a gente não vai conseguir estudá-lo por completo, mas como a gente já fez uma leitura dinâmica, uma leitura geral aqui do documento, nós vamos focar no primeiro caderno, aqui no primeiro capítulo do documento, que vai tratar do atendimento educacional especializado, que a gente acredita aí que seja o foco da banca, tá? Então, vamos lá. Esse capítulo, ele começa apresentando o que faz parte, no município de Curitiba, desse atendimento educacional especializado. Então, ele é responsável por coordenar o trabalho e as questões administrativas das escolas municipais de educação básica na modalidade de educação especial. Então, Curitiba tem 3 escolas que atendem exclusivamente a escola inteira, né, exclusiva para a modalidade da educação especial, e as escolas regulares, elas têm outros tipos de atendimento, que são as classes especiais, o programa Sala de Recursos de Aprendizagem, o programa de escolarização hospitalar e o atendimento pedagógico domiciliar, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho como cada um desses espaços, né, estão organizados para atender as crianças com deficiência, tá? Então, a primeira parte aqui vai trazer a escola, né, de educação básica na modalidade de educação especial. Então, cabe aí a gerência de atendimento à educação especial, orientar os processos de aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro do autismo e transtorno funcional específico da aprendizagem. Considera-se assim, então aqui é o público-alvo, tá? Estudantes, né, com deficiência, então esse é o público-alvo. É legal a gente destacar isso aqui, porque a gente tem algumas diferenças nesse público, né? Por exemplo, aqui não está aparecendo superdotação, né? Então, vamos ficar ligado aí para ver se aparece mais para frente, mas pelo início do documento que não. Considera-se, assim, a necessidade de implementação de práticas diferenciadas e diversificadas que permitam adequação curricular e pedagógica, bem como o uso de estratégias e de recursos apropriados voltados às necessidades individuais e específicas de cada um. Então, esse é o objetivo da escola, né? Adequação curricular, uso de estratégias e recursos apropriados que vá atender a necessidade de cada um. Essas considerações são fundamentadas na LDB, artigo 59, o qual traz os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Aqui na lei fala das altas habilidades, né? Uhum. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Ó, isso aqui caiu numa prova que eu fiz de Pinhais, se eu não me engano. Fala, Elis, quer falar? Então, esse trecho aí que você falou, leu, eu lembrei que também fala naquela lei que o professor Irenilson passou, que é a resolução... Do Estatuto da Pessoa com Deficiência, será? Não, eu estava lendo hoje. O decreto 1968 de 2021, que são as atribuições. Ah, sim. E fala na parte das atuações na educação especial, que ainda eu coloquei até um asterisco. Tá? Só para dar uma reforçada aí que está ligando, né? Ele está em outros documentos também.
O que é a terminalidade específica? É dar a conclusão, né, da escolarização, mesmo sem ter concluído a escolarização. Porque, né, como disse aqui, eles não conseguem atingir um nível, né, chegou no limite ali da aprendizagem, então, não tem mais, né, o que explorar, a idade também já avançou, e aí eles emitem aí um certificado a partir da lei, né, da terminalidade específica, assim como para os superdotados essa possibilidade da aceleração, né, que o professor também falou na última aula, né, até ele citou um exemplo lá de crianças aí superdotadas que ele acabou emitindo um laudo e encaminhando aí para proporcionar, né, aceleração para que eles possam concluir em tempo menor o programa, tá? Então, artigo 59, né? Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante apresenta a articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. E acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Então, uniforme, merenda escolar, transporte, né? Eles vão ter o mesmo acesso, a mesma condição. Para atendimento aos estudantes com deficiência intelectual moderada, no município de Curitiba, foi instituída a Escola de Educação Básica na modalidade Educação Especial, como um instrumento para a promoção de competências, formação e desenvolvimento do ser humano, oportunizando a escolarização, a autonomia. Então, qual é o objetivo dessas escolas, né? Oportunizar a escolarização, a autonomia, a socialização e a independência, fatores indispensáveis ao cidadão diante dos diversos desafios que se apresentam na sociedade atual. Aí, segundo a deliberação 1 de 2015 do Conselho Municipal de Educação de Curitiba, na qual delibera acerca das normas e princípios para a educação especial no município de Curitiba. A instituição de educação e ensino na modalidade educação especial visa garantir a oferta de educação infantil e ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos e programas de educação especial para o trabalho, aos educandos com necessidades educacionais especiais, que apresentam dificuldades acentuadas no processo de desenvolvimento e aprendizagem decorrentes de. Aí aqui também vai trazer a lista, que eu acho que a gente também viu isso com o professor lá, né, Erenilson. Deficiência intelectual moderada. Então, qual é o público-alvo a partir aí da deliberação do Conselho, atrelado ali com a legislação, né, nacional. Então, deficiência intelectual moderada, deficiência física sensorial e ou múltipla deficiência associadas à deficiência intelectual moderada, síndromes com deficiência intelectual moderada, transtornos globais do desenvolvimento associados à deficiência intelectual moderada, e transtornos de comportamento com laudo médico especializado. Então, está aqui o público-alvo para as escolas de educação especial na educação básica na modalidade de educação inclusiva. E aqui o nome das escolas, né, das 3 escolas que atendem essa modalidade no nosso município. Então, Escola Municipal Alibarque, Escola Municipal Helena Antipoff e Escola Municipal Thomas Edison, né, de Andrade Vieira, tá? E aqui ele traz no rodapé mais uma explicação sobre essas crianças, o que se entende, né, por crianças com deficiência intelectual. Então, são aqueles que apresentam funcionamento intelectual significativamente abaixo do esperado para a sua idade cronológica e diagnosticado com limitações em pelo menos duas áreas das habilidades adaptativas: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, eu acho que realmente
os casos de superdotação não são casos para essas escolas, que atendem, né, eu acho que o foco delas é a deficiência intelectual. O que vocês acham, meninas? Né, pelo que deu para entender, acho que é isso. Né? Eu acho que tem escola especializada para esse outro tipo de, né, no caso, se a criança é superdotada. Assim, eu acho que aí vai para as classes ou para o atendimento educacional especializado, né? Isso, no contra, não é essa palavra contraturno, né? Eu acredito também que essas escolas especiais estão mais focadas nesses transtornos, e pelo que eu percebi, nesses 5, né, decorrentes aqui, os tipos de deficiência, você viu que todo no finalzinho ela está dizendo que é moderada. Uhum. Então, eu achei assim, que é algo assim, se cair alguma coisa na prova, acho que tem que só tomar um pouco mais de cuidado se está atrelado a moderada essas escolas especiais com modalidades, escola básica com modalidade escola especial, isso, né? Isso, modalidade de educação especial. Outra coisa legal é que aqui embaixo no rodapé, ele fala que as crianças que são atendidas devem ter limitações associadas em pelo menos 2 áreas. Então, por exemplo, se a gente pensasse na superdotação, poderia até ter uma dificuldade ali nas habilidades sociais, mas não teria associado como outra coisa. Perfeito, Júlia. Então, acho que realmente não é o foco. Não é o foco. Então, vamos lá. O público-alvo dessas instituições se caracteriza por estudantes com deficiência intelectual moderada, associada ou não a outras deficiências, cujo perfil é de quem necessita de apoio para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem, de vida autônoma e social, de recursos ou acompanhamentos intensos e contínuos e de flexibilização curricular que na escola regular não obtiveram condições satisfatórias. Então, está aqui, está bem claro, né? A Escola de Educação Básica, na modalidade de Educação Especial, está organizada para ofertar as seguintes etapas de ensino: educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, além do atendimento educacional especializado. Então, eles têm também as salas de atendimento educacional especializado, né, nas áreas de estimulação essencial, visual e auditiva. Oferta ainda a comunicação alternativa para os estudantes que se beneficiam com esse programa. E o programa de educação para o trabalho e convivência social, voltados àqueles com mais de 15 anos de idade. Essa comunicação alternativa a gente estudou também, né? Outras formas, né? Outras possibilidades de se comunicar. Então, todos os atendimentos oferecidos, né, dentro dessas 3 escolas, né, em Curitiba. Olha que legal, me lembrei da aula da professora. Sim. Ela falou exatamente desses 3 projetos, né, de estimulação sensorial, que é esse primeiro, estimulação essencial, visual e auditiva, comunicação alternativa, ela falou também, e o programa de educação para o trabalho e convivência social, bem os 3. A última aula, até a gente estava falando antes de começar aqui, foi bem dentro desse documento mesmo, sabe? Ela trabalhou bem legal. Então, a educação infantil, isso que é importante. A educação infantil nas escolas municipais de educação básica, na modalidade de educação especial, atenderá aí crianças na faixa etária de 4 e 5 anos de idade na educação pré-escolar. Então, eles não atendem creche, só pré-escola. A proposta dessas unidades educativas prevê a organização em forma de ciclos no ensino fundamental. O processo de escolarização está dividido, portanto, em ciclo 1 e ciclo 2, destinado a estudantes na faixa etária de 6 a 24 anos, 11 meses e 29 dias. Então, aqui, o público do ensino fundamental, Ciclo 1 e ciclo 2 até 24 anos, de 6 a 24. O ciclo 1 do ensino fundamental tem a duração de 13 anos. Então, é completamente diferente do atendimento realizado nas escolas regulares, né? Então, tem a duração de 13 anos, está dividido em primeiro, segundo e terceiro ano, sendo o primeiro ano subdividido em 4 fases,
o segundo ano em 6 fases e o terceiro ano em 3 fases. O ciclo 2, com duração de 6 anos, contempla os estudantes de 4º e 5º anos, subdivididos em 3 fases para cada ano. Cada fase corresponde a um ano letivo. Então, é uma coisa bem diferente. O quadro abaixo apresenta a estrutura do ensino fundamental na Escola de Educação Básica na modalidade de educação especial. Então, vejam, né? Se a gente for pensar aí a questão da alfabetização, né? Olha quantos anos eles vão ter, né? Se a gente pensar que eles têm que estar alfabetizados até o final do segundo ano, né? Olha quantos anos eles vão ter aí para alcançar, né? A questão da alfabetização, no caso, né? Ainda se cai uma questão dessa, todo mundo vai errar, né? Oi? Se cai uma questão dessa, falando que o ciclo 1 no ensino fundamental de 13 anos, todo mundo vai errar. Mas você lembra que a professora Dinardo pediu para a gente copiar isso no caderno? Eu tenho até aqui, ó, tá tudo marcado, ó, desde a época dela, para a gente, ela falou assim, vocês têm que aprender, não é decorar, que isso vai cair. Primeiro, ó, o ciclo 1 do primeiro ano tem a fase dos 6 aos 9 anos, o ciclo 2, fase de 10 a 15, e o terceiro ano, fase de 16 a 18. E aí o quarto ano, dos 19 ao 21, e o quinto ano, dos 22 aos 24. Isso mesmo. Eu tenho um caderno anotado aqui. Por idade, mais ou menos, né? Se for pensar aí dos 6 aos 24 anos, é mais ou menos essa faixa etária, essas faixas etárias que vão contemplar aí esses ciclos, né? Então, legal fazer um print aí, ou né, no próprio documento destacar, para a gente estudar e entender, né? Então, o primeiro ano, 4 fases, o segundo ano, 6 fases, o terceiro ano, 3 fases. E o quarto e quinto ano também 3 fases cada um, 3 anos para completar cada um. Ainda, os estudantes que completam 15 anos, então a partir dos 15 anos, eles podem ser inseridos no programa de educação para o trabalho e convivência social. Com isso, são oportunizadas experiências e novas formas de interação, para que se apropriem de saberes e competências, desenvolvam a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação seus conhecimentos, habilidades e valores para responder aos desafios sociais. Além disso, esse programa visa a aquisição de competências e habilidades que permitam uma formação favorável à sua inserção no mundo do trabalho, por meio do desenvolvimento de comportamento adaptativo e habilidade de convívio social, habilidades interpessoais, responsabilidade, autoestima, observância de normas e regras, importantes para o processo de estruturação e formação do adulto, como sujeito pleno nos aspectos psicossocial e político. Então, aqui são todas as competências, né, e habilidades que a escola de educação básica na modalidade educação especial atende, né, oferece aí para as crianças e para os jovens. Então, segundo a deliberação 1 de 2015 do Conselho Municipal, entende-se por programa de educação especial para o trabalho aquele ofertado nas instituições de educação de ensino na modalidade de educação especial, que visa complementar a escolaridade e desenvolver aptidões para a vida produtiva e social dos educandos com necessidades especiais que tenham 15 anos ou mais. Então, está resguardado aí na própria legislação do município. O tempo dos estudantes nesse programa, que integra o ensino fundamental, é dividido para execução de atividades acadêmicas e atividades específicas de cada uma das oficinas do programa. Então, a gente também estudou isso, né, mas vamos rever a partir do documento. São as oficinas, eu estou falando, né, a gente estudou lá, provavelmente vai aparecer aqui na sequência. A Escola de Educação Básica na modalidade de Educação Especial tem por objetivos. Então, quais são os objetivos? Ofertar matrícula e garantir o ensino de qualidade aos estudantes com deficiência intelectual moderada, associada ou não a deficiências, que não puderam ter suas necessidades acadêmicas atendidas no ensino regular comum. Então, a ideia é que, né, primeiro seja aí matriculado na escola regular comum, se não funcionar, vai para essa escola de modalidade de educação especial.
Oportunizar aprendizagens significativas aos educandos, considerando-os nas diferentes faixas etárias e de escolaridade. Propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento das potencialidades e autonomia para as atividades da vida diária e atividades da vida prática. Oferecer flexibilização do currículo e do tempo, considerando as especificidades de cada um. Planejar atividades de acordo com a demanda, as especificidades, os conhecimentos e necessidades pedagógicas dos estudantes. Então, aqui os objetivos. E aqui a descrição das AVDs, né? Que a gente escuta bastante, às vezes pode cair alguma coisa sobre isso. O que representa, né? Como a gente pode classificar as atividades da vida diária? São tarefas de autocuidado, parecidas com as habilidades que aprendemos na infância, que incluem alimentar-se, ir ao banheiro, escolher a roupa, arrumar-se e cuidar da higiene pessoal, vestir-se, tomar banho, andar e transferir, por exemplo, da cama para a cadeira de rodas. Já as atividades instrumentais da vida diária são habilidades complexas necessárias para se viver de maneira independente. Essas habilidades são geralmente aprendidas durante a adolescência e incluem gerenciar as finanças, utilizar transportes, fazer compras, preparar refeições, usar o telefone, gerenciar o uso de medicações, manutenção das tarefas domésticas e da casa. Juntas, AVDs e AIVDs representam as habilidades que as pessoas geralmente precisam ter para viver como adultos, com independência e autonomia. Então, esse é um foco bem grande aí dessa escola, né? Além dos conhecimentos acadêmicos. Então, vamos lá. Como está organizada, né? E como funciona essa escola de educação regular, meu Deus, educação básica na modalidade educação inclusiva. Ingresso. A Escola Municipal na modalidade de educação especial atende crianças e estudantes com deficiência intelectual moderada, associada ou não a outras deficiências, que apresentam dificuldades acentuadas no processo de desenvolvimento e aprendizagem. A faixa etária do público atendido é de 4 a 24 anos. Então, vamos sempre lembrar, 4 a 24, né? Pré-escola e o ensino fundamental até o 5º ano, dividido por aqueles ciclos que são diferentes, né, do atendimento escolar regular. Para o ingresso nas unidades, são necessários os seguintes procedimentos. Então, como faz para a criança ingressar lá? Primeiro, um agendamento de entrevista na escola, realizado deve ser equipe pedagógica de aprendizagem, não me lembro a sigla aqui, se alguém lembrar, fala aí. Para análise da documentação e histórico de vida escolar, observação da criança ou do estudante, a fim de verificar a alocação na turma que melhor atenda às suas necessidades pedagógicas. Caso atenda aos critérios do público-alvo e haja disponibilidade de vaga, será necessária para a efetivação da matrícula a apresentação daí aqui a documentação, né, que inclui o laudo, enviado aí pelo médico, né, e também avaliação psicopedagógica, relatório psicológico, se houver, o laudo médico e as avaliações, né, com certeza a família deve ter aí documentos pessoais, vacina, tarará. Para os estudantes egressos da escola de ensino regular, então, quem vem da escola de ensino regular, né, então vai ter lá, precisa da transferência, o laudo, né, as avaliações, documentos pessoais, então, é mais ou menos a mesma documentação, incluindo aí a transferência. Entende-se por escola de ensino regular, aquela unidade educacional que atende tanto estudantes sem deficiência, como aqueles com deficiência. Neste último caso, o trabalho é realizado sob orientação das equipes que compõem a gerência de inclusão. Então, vamos lá. A apresentação da avaliação psicopedagógica do relatório psicológico com indicativo de escola especial é imprescindível. Então, vejam, lá, quem vem, né, aqui é ou, né, e quem vem transferido é um critério, né, tanto que ele está aqui num item separado, ó. Então, essa avaliação é imprescindível nos casos de estudantes egressos de escolas de ensino comum. Assim sendo,
Caso haja deficiência intelectual comprovada por meio do laudo médico, porém, não há esse documento de avaliação para apresentar, faz-se encaminhamento ao Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado para uma avaliação psicopedagógica, ou a família pode optar por fazer de forma particular, ou ainda buscar os serviços disponíveis na comunidade. Caso esse procedimento não seja efetivado, no Centro Municipal, de Atendimento Educacional Especializado, o respectivo documento deve ser entregue nesse centro, para adequação de encaminhamentos, segundo parâmetros da Secretaria Municipal de Educação. Na ausência do laudo médico, cabe aos pais ou responsáveis providenciá-lo no prazo de até 6 meses, desde que haja indicação de encaminhamento para escola especializada por meio de avaliação. Aí aqui, processo de regularização, acho que isso aqui a gente pode até passar. Os processos de regularização da vida escolar dos estudantes seguem as normas vigentes na rede, são eles: classificação e lacuna de série para estudantes das escolas municipais na modalidade de educação especial. Classificação de estudantes em qualquer série, ano, período, etapa, ciclo ou fase do ensino fundamental, exceto para o primeiro ano, independente de escolaridade anterior, acontece de acordo com o disposto na LDB, conforme o artigo 24, inciso 2, a linha A, B e C, deliberação do Conselho Estadual de Educação do Paraná, e deliberação, também, e o artigo 11 do Paraná também, e instrução normativa municipal vigente. Os processos de classificação podem ocorrer para estudantes transferidos de escolas de outro município ou estado sem documentação legal comprobatória, para estudantes transferidos de escolas do exterior sem documentação legal ou sem domínio da língua portuguesa. Vamos entender o que é a classificação. É o procedimento que o estabelecimento adota, segundo critérios próprios, para posicionar o aluno na etapa de estudos compatível com a idade, experiência e desempenho, adquiridos por meios formais ou informais. E aí, aos estudantes das escolas municipais na modalidade de educação especial, a classificação consiste em adequar a matrícula de acordo com o estipulado para cada idade, ano e fase, conforme o quadro, que é aquele quadro de idades que a gente estava falando anteriormente, Primeiro ano de 6 a 9, segundo ano de 10 a 15, o terceiro ano de 16 a 18, quarto ano 19 a 21, quinto ano 22 a 24. Alguém pode continuar a leitura aqui, que eu preciso atender um negócio aqui em casa? Quem continua? Dá para ler bem aqui? Sobre lacuna da série? Pode ser? Pode, eu posso ler. Lacuna de série. A lacuna de série ocorre quando há registro e ou conclusão de um dos anos da série, ano, período. O processo de regularização da vida escolar por lacuna de série, ano, período, acontece de acordo com a deliberação, ele está dizendo ali as liberações, vigente. Ao estudante da educação básica na modalidade educação especial, a lacuna da série consiste em adequar a matrícula de acordo com o estipulado para cada idade, ano e fase das nomenclaturas das turmas e quadros de colocação, conforme apontado no quadro anterior. O procedimento: o ofício da escola com encaminhamento ao chefe do núcleo regional de educação, correspondente para validação, acompanhado de ata de ciência dos responsáveis pelo estudante e de ata sobre o desempenho acadêmico observado pela comissão composta de professores e equipe pedagógica administrativa. A equipe agora eu não lembro a descrição, da ciência do processo por meio de um parecer e encaminha ao Departamento de Planejamento, Estrutura e Informações. Voltei aqui. Informações para validação de todo o processo e posterior envio da documentação pela secretaria responsável da escola de origem para o registro. Aí, como ocorre
o processo de desligamento. O desligamento do estudante da escola municipal na modalidade educação especial tem início no ano em que o estudante completa 24 anos, 11 meses e 29 dias, ou o ano em que cursa o 5º ano, fase 3. O desligamento ocorre gradativamente, visto que o estudante permanece por muitos anos no mesmo ambiente escolar e, portanto, necessita de atenção nessa ocasião. As famílias são orientadas a proporcionar atividades diferenciadas na rotina do estudante para que inicie vínculos com outras oportunidades de vivência que não sejam na escola, no sentido de buscar alternativas para preencher o tempo disponível após o desligamento. Além dessas orientações, a escola contribui com as famílias na indicação de outras instituições que possam dar continuidade ao atendimento do estudante, de acordo com o perfil de cada um e a disponibilidade de serviços ofertados pela mantenedora ou pela comunidade em geral. Legal, né? Eles fazem um processo de transição, né, da escola para a vida, legal. Vamos ver o que vale lembrar, ele fala aqui do ciclo da fase 3, né? Tinha um rodapé que vamos ler o que estava escrito. Vale lembrar que, ao cursar essa fase de escolarização, o estudante completa a fase de escolaridade dos anos iniciais do ensino fundamental. Logo, o processo de desligamento se dá devido à conclusão do período escolar compatível e ofertado pela unidade educacional em questão. Tá. Agora, vamos ver como acontece a educação infantil na modalidade educação especial. Então, vamos ver. Então, na modalidade de educação especial, né, a educação infantil atende crianças entre 4 e 5 anos com deficiência intelectual moderada, associada ou não a outras deficiências, e contempla a pré-escola. Isso a gente já tinha visto. Na educação infantil são desenvolvidas as bases necessárias para a construção do conhecimento e para o desenvolvimento global da criança. Nessa etapa, a ludicidade, o acesso às formas diferentes de comunicação, e a riqueza de estímulos nos aspectos motores, emocionais, cognitivos da linguagem sociais favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. O trabalho pedagógico segue a BNCC, bem como os princípios pedagógicos estabelecidos pela equipe do Departamento de Educação Infantil da Rede de Curitiba, o qual é pautado no movimento, então, acho que aqui é importante, movimento na música, nas artes visuais, na linguagem oral e escrita, na natureza e sociedade e na matemática. Então, segue aí a mesma proposta do documento curricular Diálogos com a BNCC para a Educação Infantil, que a gente já estudou. Agora, como ocorre o ensino fundamental, a organização pedagógica. O ensino fundamental, de acordo com a LDB, tem como objetivo a formação básica do cidadão, devendo desenvolver capacidades como as de aprender, então, as capacidades, né? Aprender, domínio da leitura e da escrita, do cálculo, da compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, da arte e dos valores da sociedade. Então, que é o objetivo do ensino fundamental. A escola de educação básica, na modalidade de educação especial, visa favorecer a cada estudante um ensino significativo que garanta o acesso ao conjunto de conhecimentos, então, ensino significativo, né, que garanta o acesso ao conjunto de conhecimentos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um conforme suas potencialidades e necessidades. A educação básica está pautada na Lei 93/94, seção 3, artigo 32, e 4, né? O projeto político-pedagógico nas escolas municipais na modalidade de educação especial organiza os conteúdos curriculares de acordo com a BNCC e os documentos elaborados pela Secretaria Municipal de Educação em Curitiba. Contempla os fundamentos teóricos dos componentes curriculares, então, que estão na BNCC, né? Ciências naturais, educação física, ensino da arte, história, geografia, língua portuguesa, matemática e ensino religioso. Então, também para o ensino fundamental, segue a BNCC. O programa, e o disposto na LDB, né? O mesmo objetivo. O Programa de Educação para o Trabalho e Convivência Social.
Então, esse programa é parte integrante do ensino fundamental nas escolas municipais na modalidade Educação Especial de Curitiba e destina-se aos estudantes do 3º ao 5º ano a partir dos 15 anos de idade. E aqui no rodapé, o programa entende a inclusão profissional e social como base do desenvolvimento de sentimento de pertença e exercício da cidadania dos estudantes matriculados na escola. Então, é a oportunidade, né, de exercer um ofício, né, e ter autonomia e independência. Então, aqui eu já li, então tem como objetivo, que vamos ver, o objetivo da educação profissional nessas escolas, né, oferecer condições aos jovens para inseri-los no mundo do trabalho e convivência social. Para tanto, a fim de desenvolver habilidades e competências, realizações, atendendo às necessidades pertinentes ao mundo do trabalho. A LDB prevê que a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Né? Então, ele traz aqui o artigo 39 da LDB para justificar esse programa, né, de educação para o trabalho. Segundo o Conselho Municipal de Educação, por meio da deliberação de 2015, capítulo 4, seção 4, dispõe do Programa de Educação Especial para o Trabalho. Entende-se por Programa de Educação Especial para o Trabalho aquele ofertado nas instituições de educação e ensino, a modalidade de educação especial, que visa contemplar a escolaridade e desenvolver aptidões para a vida produtiva e social dos educandos com necessidades educacionais especiais que tenham 15 anos ou mais. Então, o critério aqui são os 15 anos. O Programa de Educação Especial para o Trabalho constitui-se de itinerários formativos próprios, né? Então, ele vai seguir as suas próprias dimensões aí, os próprios caminhos, né, para a sua organização conforme os seus objetivos. Esses itinerários formativos são organizados a partir de uma base de formação geral e de uma base específica, voltada à inserção no mundo do trabalho. A definição das orientações curriculares de organização do Programa de Educação Especial para o Trabalho será de responsabilidade do município de Curitiba por meio da Secretaria Municipal de Educação. E, para fins do disposto, considera-se itinerário formativo, né, o que? Vamos ver aqui o conceito, a organização pedagógica de conteúdos adequados e graduados em atenção às características dos educandos. Então, um conceito importante aí para a gente anotar. E aí, a educação para o trabalho e convivência social é necessária para o processo de estruturação e formação do adulto como sujeito pleno nos aspectos psíquico, social e político. Esse programa compõe oficina de aprendizagem funcional e oficina de aprendizagem ocupacional. Então, são 2 tipos de oficinas que são ofertadas. Então, a oficina de aprendizagem funcional destina-se aos estudantes que apresentam comprometimento significativo em seu funcionamento cognitivo e que requerem apoio constante e frequente. A proposta de trabalho dessa oficina, então, aqui é o público-alvo da oficina de aprendizagem funcional. A proposta de trabalho dessa oficina se enquadra no desenvolvimento de atividades da vida diária, que a gente já viu o que é, atividades instrumentais de vida diária, né, e atividades básicas da vida diária e atividades avançadas da vida diária. Então, são várias modalidades, né, dessas atividades para convivência e autonomia na sociedade. Nesse sentido, o currículo é flexibilizado, proporcionando atividades que auxiliem o desenvolvimento do sujeito de maneira integral, com enfoque na manutenção da qualidade de vida, bem como identifiquem potencialidades e habilidades a partir das atividades propostas, prevendo tempo maior, recursos alternativos, adaptações necessárias e suporte intensivo e contínuo. Dessa forma, a organização da oficina de aprendizagem funcional promove o desenvolvimento de habilidades e aptidões para a vida autônoma. Ela vai promover habilidades e aptidões para a vida autônoma, mesmo que, devido ao comprometimento e especificidades dos estudantes, não se obtenha qualificação para o mundo do trabalho. Né? Então, mesmo não sendo enquadrado no mundo do trabalho, ele vai ter
a sua autonomia dentro de casa, né? Então, eles vão buscar alcançar o máximo que aquele jovem, né, consegue. A oficina é organizada de forma que sejam garantidas as atividades de vida diária e atividades acadêmicas, de acordo com o grau de experiência e desenvolvimento do estudante, dentro das 20 horas semanais. Então, a oficina, ela ocorre no período de atendimento regular, ela não é no contraturno. Isso eu não tinha, eu achei que era a oficina acontecer no contraturno. Ela se integra ao currículo do ensino que eles estão oferecendo ali meio período, né, no tempo Acho parcial. que o contraturno é só quando é em escola regular e atendimento especializado. Como a gente viu ali aqueles da comunicação alternativa e tal, né, eu acho que esses são no contraturno, né. É como a escola ali já é focada para eles, né, então eles fazem no horário regular com a modalidade educação especial. Aí vamos ver. A oficina de aprendizagem ocupacional, né, a segunda oficina, destina-se àqueles que apresentam melhores condições de aprendizagem e potencialidades para inserção no mundo do trabalho formal ou informal. Então, essa oficina tem um público diferente da primeira. Apresenta atividades que proporcionam variadas formas de atuação em diferentes ambientes, permitindo explorar interesses e gerar oportunidades no mundo do trabalho. A participação nas atividades das oficinas permite ao estudante aquisição de atitudes cooperativas, de responsabilidades e deveres, incentivando a convivência em sociedade, hábitos e atitudes no trabalho, habilidades manuais e físicas, aparência pessoal e física. Então, incentiva a convivência em sociedade, tarará, tarará, isso aqui. Nas escolas municipais, na modalidade de educação especial, a oficina ocupacional pode variar a oferta de atividades de acordo com a demanda, habilidades e necessidades dos estudantes, podendo oferecer, por exemplo, artesanato e confecção, gráfica e cartonagem, reciclagem, cozinha experimental, horta e jardinagem, tecnologias de informática, aromatização, desenho, coral, entre outras. Então, aqui alguns exemplos do que é oferecido nessas oficinas. Eu lembrei do exemplo que a professora deu ontem, né? Do que o mudo, né? A gente pode fazer a almofada e dar para a família vender. Acredito que entra nesse sentido, né? Sim, dele desenvolver uma habilidade manual, por exemplo. Isso. A formação inicial ocorre concomitantemente à oficina de aprendizagem ocupacional, possibilitando ao estudante, então, para quem está nessa oficina ocupacional, na oficina, agora esqueci o nome, é ocupacional e a outra é funcional e ocupacional. A formação inicial ocorre concomitante à oficina de aprendizagem, ocupacional, formação inicial, entendi. Possibilitando ao estudante desenvolver habilidades básicas e específicas com orientação a serviços que o encaminhem à colocação no mundo do trabalho, considerando o disposto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Promover oportunidades de emprego e ascensão profissional para pessoas com deficiência, bem como atendimento na procura, obtenção e manutenção do emprego e retorno a ele. A oficina é organizada de maneira que sejam garantidas atividades acadêmicas e desenvolvimento de habilidades para o trabalho, conforme o grau de experiência e desenvolvimento do estudante dentro das 20 horas semanais. Então, como ocorre na oficina funcional, a ocupacional também, tem a parte acadêmica e a parte da oficina. Aí eles vão ter um professor de apoio à empregabilidade, né, que vai coordenar o trabalho nas oficinas de aprendizagem ocupacional, juntamente com o pedagogo. A escola conta com um professor de apoio à empregabilidade, cujo objetivo desse professor é assessorar o programa de educação para o trabalho e convivência social em todos os aspectos desenvolvidos nas unidades de aprendizagem ocupacional, no que diz respeito à inserção do estudante no mundo do trabalho, bem como na produção e comercialização realizadas nessas unidades.
Então, algumas atribuições do profissional: selecionar, por meio de observações e avaliações, os estudantes para o trabalho em uma ação conjunta envolvendo o professor regente, professor de apoio e pedagogo. Orientar e preparar os estudantes com perspectivas ou condições para o ingresso em empresas, para estágio ou trabalho, orientar as famílias, né, sobre a situação de emprego formal e informal, em conjunto com o Departamento de Integração, Atendimento, acho que é isso, de AE, ofertar suporte ao estudante inserido no mundo do trabalho, a fim de solucionar dificuldades e inadaptações ao ambiente de trabalho durante o período de adaptação, oportunizar ao estudante a recolocação, viabilizando a continuidade de sua vida profissional, organizar um cadastro dos estudantes no CIMI, né, e outras instituições afins, acompanhar aí o período de adaptação, né, na sua primeira colocação, realizar levantamento de oportunidades de inserção e habilitação profissional, divulgar, administrar e coordenar exposições e feiras, né, acompanhar o uso de recursos materiais e financeiros juntamente com a PPF, por meio de recursos próprios, gerenciando a compra e entrada de materiais, prestação de contas, planejamento de produção, armazenamento, transporte e comercialização dos produtos que são produzidos lá nas oficinas. Encaminhar, com professores das unidades ocupacionais, o desenvolvimento das atividades de produção por meio de técnicas de trabalho e tendências atuais do mercado, buscando produtos inovadores de boa aceitação, considerando o padrão de qualidade já consolidado na escola. Participar de reuniões promovidas por órgãos relativos ao mundo do trabalho da pessoa com deficiência, Câmara, Ministério Público do Trabalho, né, e etc. Como são organizadas as turmas? Na proposta da Escola de Educação Básica na modalidade de Educação Especial, as turmas são organizadas de acordo com a faixa etária e escolaridade, ano e fase, conforme a Portaria Municipal 25 de 2005. A organização é feita a partir dos seguintes níveis de ensino. Educação infantil, destinada a crianças de 4 a 5 anos de idade, e as turmas são compostas, isso aqui é interessante, ó, até 6 crianças. Então, são turmas pequenas. E os anos iniciais do ensino fundamental, estudantes a partir de 6 anos de idade completos no decorrer do ano letivo. As turmas do primeiro e segundo ano são compostas por até 8 estudantes, e as turmas de terceiro, quarto e quinto ano compostas por até 10 estudantes, podendo abranger mais estudantes conforme a demanda, né? Mas a ideia é que sejam realmente turmas pequenas para atender a necessidade específica, né? Poder dar aquela atenção e atender às necessidades de cada criança. Como ocorre o encaminhamento metodológico? Aprender um conteúdo é compreender o seu significado, poder relacioná-lo com outros objetos e acontecimentos, portanto, é importante abordá-los de forma a desvelar essa rede de significados. Nesse processo, o papel do professor é de exercer uma ação intencional e planejada, tendo como objetivo conduzir o estudante. Qual é o objetivo? A refletir, discutir, mostrar, exemplificar, conceituar e vivenciar. Esse objetivo se efetiva quando o professor proporciona contextualização e a troca de experiências por meio de um planejamento individualizado, considerando as especificidades de cada um dos estudantes e a interação deles com os grupos sociais nos quais participa. Então, é muito importante, né? Por isso que eles já trabalham com turmas pequenas, para que realmente a necessidade de cada um seja atendida naquele espaço. Articulada essa abordagem, é fundamental levar em conta o conhecimento que o estudante já traz, né, e vai atuar como uma ponte para o saber sistematizado e produzido socialmente. Para tanto, a proposta das escolas especiais da Rede Municipal de Ensino de Curitiba integra o trabalho com as áreas do desenvolvimento humano, que são sensório-perceptiva, cognitiva, motora, comunicação e socioemocional, e os componentes curriculares da BNCC, considerando o desenvolvimento dos estudantes e estabelecendo as adequações pedagógicas e curriculares necessárias, bem como o desenvolvimento de atividades diferenciadas e diversificadas.
Aí o planejamento deve estabelecer os conteúdos a serem trabalhados, né? O que vai aparecer no planejamento da educação especial. Os conteúdos, os objetivos, os encaminhamentos, 4, 3. os recursos. Meu marido está aqui falando no telefone alto, né? Pronto, então tudo não. Vamos fechar agora. Critérios e instrumentos de avaliação utilizados pelo professor. Então, é muito parecido também com o que a gente já viu ontem no currículo da Educação do Tempo Ampliado e no documento do Diálogos com a BNCC, né? Então, segue mais ou menos a mesma linha de planejamento. Concomitantemente, deve prever a organização do espaço e do tempo de maneira coerente com cada atividade proposta. O trabalho pedagógico deve primar pela articulação entre teoria e prática. Para tanto, já vai? Tchau. Para tanto, necessita estar munido de objetividade, clareza e organização para que atinja os objetivos de forma efetiva. Assim, essa importante etapa do trabalho docente deve ser realizada mediante orientações da equipe pedagógica, baseada em documentos norteadores e contribuições do grupo, visando as adequações necessárias para atender às necessidades educacionais específicas dos estudantes, sendo possível ao professor determinar a sua ação didática frente à avaliação diagnóstica. E agora, por fim, né, a avaliação do processo educativo. Como ocorre a avaliação nessas escolas com modalidade de educação especial? A avaliação é considerada parte do processo de ensino-aprendizagem, realizada por todos os professores envolvidos no processo educativo. Deve estar associada à experiência do estudante de forma, então vamos lá, diagnóstica, formativa, contínua e processual, permitindo, assim, compreender as relações entre os conteúdos trabalhados, metodologias aplicadas, recursos utilizados e resultados obtidos nesse processo. Para além disso, deve ser um instrumento de redirecionamento da ação docente. Como segue a mesma linha dos outros documentos que a gente viu em Curitiba, né? Então, segue mais ou menos o mesmo padrão. Aí, eu acho que aqui é importante, ó, a formalização da avaliação é por semestre, então não é por trimestre, como no ensino regular do ensino fundamental, mas é como semestre, como a educação infantil, né? Por meio de parecer descritivo do desenvolvimento e resultado da aprendizagem do estudante, considerando os objetivos, os conteúdos e os critérios de avaliação para responder às necessidades dos estudantes nos componentes curriculares, áreas do desenvolvimento humano e habilidades para o trabalho. Durante o processo de formalização da avaliação, são realizados conselhos de classe, então ele vai seguir aí a mesma linha, né, dos outros documentos que a gente já estudou, tá? Vamos para frente que o documento é grande. Aqui, a formação da escola especial, né? Então, tem a equipe diretiva, tem o diretor, vice-diretor, coordenação administrativa, equipe pedagógica, equipe docente e os apoios escolares. Aí que fala como são chamados, a formação continuada. Eu vou passar para frente para a gente ir para próximo atendimento. Porque aqui a permanência também, né? O professor vai ter direito, tem o mesmo objetivo dos que a gente viu nos outros documentos, tanto do tempo ampliado quanto do ensino fundamental e da educação infantil, tá? Aqui é importante, ó, o serviço de comunicação alternativa. Vamos ler sobre ele. Então, o serviço de comunicação alternativa nas escolas municipais é ofertado para criança e estudante que apresenta dificuldades na comunicação devido a impedimentos motores, cognitivos, emocionais ou de outra ordem, podendo ser esses permanentes ou temporários. Visa proporcionar, então, quem já nasceu ou quem acabou, né, adquirindo aí essa dificuldade de comunicação. Visa proporcionar melhorias de condições na comunicação, possibilitando sua evolução e interação com o meio, bem como no processo de aprendizagem. O profissional que realiza o trabalho focado na comunicação alternativa
Tem como objetivo o trabalho com estudantes que necessitam desse atendimento e, concomitantemente, o trabalho conjunto com os profissionais da escola e com a família, de forma a enriquecer as possibilidades de comunicação dos estudantes em sala de aula e também para além dos muros da escola. Os profissionais que atuam com comunicação alternativa nas escolas especiais são referências para os demais que atuam com esse recurso da tecnologia assistiva nos diferentes espaços que compõem a rede municipal de ensino de Curitiba. Os protocolos de pré-triagem, triagem de atendimento orientam e encaminham as ações na comunicação alternativa. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre o protocolo de pré-triagem, o protocolo de triagem e o protocolo de atendimento. Então, como é essa avaliação inicial? Primeiro é perceber como o estudante se comunica, com quem ele se comunica, o que ele comunica, quais são as situações de comunicação, quais são as habilidades motoras do estudante, postura, mobilidade, coordenação motora, os seus centros de interesse, tempo médio de atenção e o nível de entendimento. E aí, como acontece esse atendimento, né? Ele ocorre uma vez por semana, com a duração de até 40 minutos dedicados ao estudante. Então, uma vez por semana, né? Um momento. Possibilidade de flexibilizar o atendimento diante da dinâmica observada, quanto à periodicidade, ao tempo de atendimento e ao atendimento individualizado ou em duplas, né? Então, pode ocorrer assim. Para o trabalho em sala de aula, é entregue ao professor um kit com diversidade de materiais, entre eles rotina de trabalho, pranchas com sequências de ações, pincéis de trabalho, o humorômetro, já vamos ver o que é, que eu não sei o que é isso, crachás com fotos, chamadas, entre outros, que se fizerem necessários ao grupo de estudantes. Durante o atendimento é contemplado, preferencialmente, o foco de interesse do estudante com o objetivo de estabelecer ou ampliar a comunicação e o vocabulário. Vamos ver o que é esse humorômetro. Ah, deve ser do humor. Isso que eu ia falar, tem tudo a ver com humor, humorômetro, eu acho. É uma forma de medir, assim, o quanto ele está bem ou está... Se a pessoa está bem, está feliz, está triste, né? Exatamente, ó. É uma prancha com imagens que demonstram as expressões faciais. Triste, alegre, entre outras. Perfeito. Aí aqui a avaliação processual, né? Demonstra entendimento, sinalizando sim ou não, aponta os objetos que estão no ambiente. Então, pontos que devem ser observados aí no estudante. Responde apontando com símbolos gráficos, demonstra iniciativa na comunicação, evidencia a motivação e interesse em estabelecer comunicação nos diferentes contextos. Outro atendimento é relacionado à estimulação essencial. Vamos ver como isso acontece. É indiscutível que a primeira infância é a fase decisiva do desenvolvimento biopsicossocial de uma criança, pois inúmeras transformações acontecem em seu crescimento e desenvolvimento. Diversas pesquisas e estudos confirmam que nos primeiros anos de vida de uma criança, as concepções sinápticas estão ávidas em serem fortalecidas, a fim de proporcionar vasta rede neural de qualidade, a qual é o substrato que apoia eficaz e eficientemente o desenvolvimento global de uma criança. Aqui traz uma citação. As considerações da autora reforçam que o universo infantil tem portas abertas para as experiências e aprendizagens das crianças. No entanto, vale destacar as influências que o meio lhe oferece, investimentos que podem somar e contribuir satisfatoriamente ao seu plano de desenvolvimento, pois a criança possui uma característica de se adaptar ao meio e às aprendizagens que esse meio lhe oferece. Sendo assim, vale ressaltar a importância na qualidade das experiências sociais, afetivas, culturais, cognitivas e linguísticas, físico-motoras que lhes são ofertadas no dia a dia. Segundo a ESCOM, uma criança bem estimulada aproveitará sua capacidade de aprendizagem e de adaptação ao seu meio, de uma forma mais simples, rápida e intensa. Sabe-se que os bebês nascem com grande potencial e cabe aos pais e profissionais especializados nessa área fazerem com que esse potencial se desenvolva e se aprimore de forma adequada, positiva e divertida.
Então, sendo assim, se faz necessário considerar que nem todas as crianças serão beneficiadas pelo pleno desenvolvimento satisfatório e de qualidade. Há as que são acometidas por questões congênitas, bem como por situações adquiridas que podem afetar temporário ou permanentemente o seu desenvolvimento, manifestando atraso. A condição de crianças com atraso global em seu desenvolvimento se faz presente na realidade das instituições educativas da rede de Curitiba, seja nos centros municipais de educação infantil e ou escolas especiais. Com esse olhar cuidadoso, a Secretaria Municipal de Educação, representada pelo DIAE, lança a proposta da implantação e implementação de atendimentos educacionais focados na área da estimulação, por considerar de relevância os investimentos aos educandos que sinalizam possíveis comprometimentos em seu desenvolvimento biopsicossocial. Aí o foco de interesse dos atendimentos é a mediação profissional com o educando em questão, pela oferta de experiências sensoriais, motoras, cognitivas, linguísticas, sociais e afetivas, que venham a contribuir e minimizar possíveis sequelas em seu desenvolvimento infantil. Então, vamos destacar o foco aqui, bem como revelar potencialidades ao explorar novas experiências e descobertas, em ampliar repertórios de interações com o meio, por intermédio das brincadeiras de qualidade e pela disponibilidade corporal das pessoas que participam da proposta de estimulação, com as consignas brincar, brincar e brincar. Isso sim é estimular. Então, olha, o foco que eles dão, né, pensando aí na estimulação das crianças pequenas, principalmente, né, que são os dos centros de educação infantil, e das séries iniciais, né, sempre estimulando as crianças por meio do brincar. Ciente dessa necessidade de acolhimento educacional pela oferta de atendimentos de qualidade, o DIAE incorpora aos centros municipais de atendimento educacional especializado e às escolas especiais o serviço de estimulação com os educandos da faixa etária acima de 4 anos de idade cronológica, com fins de desenvolvimento e intencionalidade pedagógica até a idade que necessitem. Então, vamos lá. Esse atendimento comunga com as políticas públicas municipais e com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Olha as UDSs aí. Pelo menos em 5 dos objetivos. O objetivo 3, que indica saúde e bem-estar. O 4, que é educação de qualidade. O 10, que é a redução das desigualdades. O 16, paz, justiça e instituições eficazes. O 17, parcerias e meios de implementação. Além disso, está fortalecida na perspectiva de cidade educadora, ao considerar que nosso município busca projetos para a melhoria da vida de seus cidadãos. Portanto, os investimentos na área da estimulação, no contexto da educação inclusiva, rendem frutos de qualidade ao considerar que os atendimentos educacionais nessa área estão alicerçados pelo compromisso em minimizar possíveis sequelas, pela condição de desenvolver e potencializar condições neuropsicobiológicas do educando acolhido nos centros municipais de atendimento educacional especializado, escolas especiais da rede municipal de Curitiba. Navarro, né, vamos pôr uma citação aqui, falando sobre estimulação precoce. Assim, o objetivo da DIAE é enriquecer a intencionalidade pedagógica na área da estimulação em todos os centros e escolas para o público da faixa etária acima de 4 anos, principalmente encaminhados pelos CMEIs, né? E quando ocorre aí a intervenção pedagógica? Para o desenvolvimento de qualidade da proposta, faz-se necessário considerar diferentes encaminhamentos, tais como o ingresso, né? Então, considerando aí a faixa etária, os encaminhamentos, o atendimento, tanto a duração como a temporalidade, a regularidade, a condição, se é individual, em duplo ou em grupo, a organização do espaço físico, né? Um plano de atendimento individual, os recursos materiais, disposição dos materiais, quantidade, qualidade, diversidade,
e os recursos documentar. Por que documentar, o que documentar e onde será arquivado. Cada um desses itens merece uma discussão permanente e contínua com a equipe gestora do DIAE, nos núcleos regionais de educação e das instituições educativas envolvidas, já que o público atendido e seus familiares compõem o grupo necessário para o desenvolvimento das propostas pedagógicas de avanço e conquistas biopsicossociais ao educando. No entanto, a proposta está alicerçada em 3 elementos de sustentação para o sucesso da proposta do trabalho de estimulação: a organização do espaço físico, a disponibilidade corporal do profissional e a importância do brincar. Então, aqui ele vai apresentar cada uma desses tópicos, né? O espaço físico, então, o local da sala de estimulação necessita de espaço alegria, espaço descoberta, espaço exploração, espaço proteção e espaço surpresa. Tem que ser acolhedor, motivador, com funcionalidade pedagógica, né? Então, ele tem que ser preparado com esse objetivo, de atender e estimular a criança, né? Não, a gente não pode oferecer nesse espaço mais do mesmo, né? Então, a estimulação depende de um local que conduz às sensações, às percepções, às conexões, às trocas socioafetivas, às expressões, emoções, enfim, que possam aflorar e enriquecer diferentes experiências, saberes e aprendizagens, tanto ao educando como ao profissional mediador, confirmando que a neuroplasticidade é a maior beneficiária. O profissional, ele tem que ter aí uma disponibilidade corporal, né? Então, tem que ter aí a questão física envolvida também, e as manifestações de interesses em acolher, participar, interagir, acompanhar, compartilhar, trocar. Enfim, são inúmeros sinônimos que podem ser relacionados. No entanto, o destaque nesse contexto está no profissional que acompanha o educando em atendimento na estimulação. A primeiríssima orientação é ampliar e ajustar a conexão olho a olho, entender que o vínculo positivo se estabelece na relação de se abaixar a altura dos olhos de uma criança, para assim iniciar e firmar uma relação de respeito profissional. Então, essa questão corporal do profissional, né, ele tem que ter um perfil mesmo, né, ele tem que querer estar ali, porque vai ser fundamental para o desenvolvimento das crianças. O corpo é agente revelador de diferentes emoções e tem relação direta de interferência com o meio, contudo, o inverso é verdadeiro, isto é, o corpo também sofre influências do meio que o meio lhe proporciona. Vamos só ler o último parágrafo aqui. A importância do profissional que tem condições de atuar na área de estimulação ser alguém que estabelece essa relação e um construtor de sentidos, pois isso significa investir nas relações humanas, nas diversidades e singularidades, e pode desempenhar com maestria pedagógica os pressupostos, ação, reflexão e ação, que esses pressupostos, como a gente já viu, estão presentes aí em todos os documentos da Rede Municipal de Curitiba, né? E, por fim, o brincar. E aí vem a pergunta, né? Por que defender o direito de brincar das crianças? Qual a importância do uso desse direito no desenvolvimento da criança? E por que não dizer no do adulto? O que é o brincar, se não ocorrer no desafio da descoberta, da criatividade e da autoexpressividade? Então, esse é um fio condutor na proposta da estimulação e se apoia com o desejo de intervir positivamente nos educandos que, por algum motivo, temporário ou definitivo, revelam comprometimento com diferentes graus e gravidades em seu desenvolvimento biopsicossocial. O brincar livre ou dirigido, respeitando as individualidades de cada caso, oportuniza conquistas significativas na coordenação motora, equilíbrio, orientação temporal e espacial, na consciência corporal, na exploração da sensibilidade proprioceptiva, na linguagem, na cognição, nas interações sociais, enfim, é um olhar para todo o desenvolvimento infantil, né? E o brincar, ele possibilita isso.
Então, o brincar, ele favorece um canal de expressividade e de experimentação dos educandos ao meio que o cerca, bem como permite a elaboração e o ensaio de novas possibilidades de aquisições biopsicomotoras que estão afetadas em seu desenvolvimento global. No entanto, a participação do profissional é imprescindível, mesmo sabendo que o protagonista é a criança, né, é o educando. Que vai falar da importância da parceria da família na área de estimulação. Eles precisam estar envolvidos, né, como agentes ativos e coparticipantes dos atendimentos, seja em loco ou no domicílio. Acredita-se que quando a família entra em alguns atendimentos junto com seu filho, a relação profissional família-educando se torna transparente e colaborativa. Família tem muito a nos contar e revelar, assuntos que podem alterar as intervenções pedagógicas em benefício do plano terapêutico individual, né? Porque, claro, a criança vem da família, né? Convive com a família muito mais tempo do que esse profissional. Então, com certeza, a família só tem a contribuir aí no momento dos atendimentos. Concomitante a essa proximidade das famílias nos atendimentos, o DIAE pode assumir o compromisso de elaborar materiais que as apoiem para investir na continuidade das propostas de estimulação em domicílio, né? Material elaborado em parceria com os profissionais das instituições, né? Dos Centros Municipal de Atendimento Educacional Especializado e escolas especiais, né? Que são as escolas de educação básica. Então, o DIAE vai acompanhar, né, essas equipes e os profissionais nesses atendimentos. Depois vai falar do atendimento do AE na área visual. Acho que vamos parar, gente, e continuar a segunda? É grande, né? Estamos cansados. É meio cansativo de ficar muito lendo. Cansativo, é muito conteúdo. Eu anotei a palavra, eu pesquisei, porque você já estava lendo aí, proprioceptivo, sabe o que significa? Capaz de receber estímulos provenientes dos músculos, dos tecidos e dos tendões e de outros tecidos internos. Esse significa essa palavra. Que palavrão, né? Palavrão, hein? Proprioceptivo. Pensei, Deus, o que é isso? Então, vamos lá. Mais alguém quer? Legal, obrigada, Lô. Mais alguém quer contribuir? Você quer que a gente leia um pouco ou você está cansado? É muito Acho que vamos parar, né? É muito extenso. Pode ser. É muito extenso. Aí, segunda, a gente pode começar umas 9h30 e para ir até 11h30, porque vai chegando perto do almoço, a gente vai ficando cansado, né? É verdade, é verdade. É verdade. Então, tá. Então, vou parar a gravação. Segunda, a gente continua. Beleza. Queria